gostaria somente de ler com os irmãos o capítulo 3 do Evangelho de João, do verso 16 ao verso de número 21. É um texto bem conhecido, né? Capítulo 3 do Evangelho de João, verso 16 ao verso 21. A Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, irmãos? Esse texto aqui, eu acredito que é bem conhecido por toda a igreja. O verso 16, ele é conhecido como o texto áureo da Bíblia Sagrada, né? Onde nós encontramos aqui a revelação do amor de Deus ao mundo. Um amor incomparável, um amor que não se pode medir. Tal o tamanho desse amor que João, quando escreve sobre o amor de Deus, ele vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. E a única expressão que ele encontrou, que ele usou e achou para descrever este amor, na verdade, é esta: de tal maneira, porque não se pode comparar, não se pode medir, não se pode entender como é grande o amor de Deus para a humanidade. Os irmãos sabem que Deus, ele formou o homem, criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. O homem acabou desobedecendo a palavra de Deus, pecou, se distanciou de Deus, se escondeu da presença de Deus. Mas nós vamos encontrar o amor de Deus revelado ao mundo já desde o capítulo 3 do livro de Gênesis, o verso de número 15, quando a Bíblia ela vai nos dizer que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, falando a respeito do próprio Jesus Cristo, que é o amor de Deus revelado à humanidade. E esse amor foi revelado, irmãos, mas foi revelado com um propósito específico, até porque o homem já havia caído no pecado, já estava distanciado de Deus, e nesta condição de alienado de Deus, distante de Deus, o homem estava em si condenado. A condenação o esperava. Mas Deus faz essa promessa lá no capítulo 3 de Gênesis, de que nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E esse alguém é o próprio Senhor Jesus. É o amor de Deus manifestado à humanidade. O homem perdeu a comunhão com Deus, se distanciou de Deus, se escondeu da presença de Deus, mas Deus sempre o amou. E o propósito de Deus revelar o seu amor à humanidade é exatamente o que diz aqui no verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Com que objetivo? Com que propósito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A vida que nós vivemos aqui, a vida que nós levamos aqui, ela é muito boa. E esse período de vida que nós vivemos, ele compreende o momento que nós nascemos, fomos gerados, até o momento que nós paramos o nosso coração para de bater, a gente deixa de viver. Esse é o período de vida que o ser humano tem e que foi determinado por Deus para cada um momento. Então, todos nós um dia enfrentaremos a morte, mas aqui Jesus está sendo revelado ao mundo como o amor de Deus manifestado à humanidade, para que a gente pudesse, através de crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, nós passarmos aqui a ter a vida eterna. E a vida eterna é algo muito melhor, irmãos. Eu vejo que muitas pessoas estão presas ainda nessa terra, né? Envolvido com coisas materiais, com os prazeres deste mundo, e tem muita coisa boa para se aproveitar neste mundo. Embora a gente viva hoje num mundo que está mergulhado na corrupção, em violência e tantas outras coisas, mas ainda existe algumas coisas boas que nós podemos aproveitar. Mas, irmãos, nada se compara com a vida eterna proposta para nós através do Senhor Jesus. E quando Jesus fala de vida eterna, lá no capítulo 17, versículo 3 de João mesmo, Jesus vai dizer assim: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Tu enviaste. Então, os irmãos, vejam que aqui o amor de Deus, ele foi revelado ao mundo, mas foi revelado com um propósito. Deus quer que através do amor dele revelado ao mundo, as pessoas creiam e aceitem Jesus como Senhor, como Salvador, para que elas passem a desfrutar de uma esperança no seu coração. Esperança essa que vai conduzir você, que vai levar você a alcançar a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. E o verso continua dizendo aqui, ó: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Não foi esse o propósito de Deus, enviar Jesus a este mundo, revelando o seu amor para com a humanidade, mas para condenar o mundo. Não foi esse o propósito. Na verdade, o desejo do Senhor é que o mundo fosse salvo por Ele. É isso que o texto está dizendo. E nós temos que tomar um cuidado muito grande quando lemos a palavra de Deus, para você não entrar na questão do universalismo, né? Tem muita gente que fala que Deus é amor, Deus é bom, e Deus vai salvar o mundo todo. No final, todo mundo vai ser salvo, porque Deus é amor. Irmãos, tem que tomar cuidado com a forma que você interpreta e entende a Bíblia, porque nós sabemos que a Bíblia, ela diz claramente que Deus amou o mundo de tal maneira. Sim, é verdade. Mas se você parar somente aí nesse versículo, você entra nessa questão do universalismo, que você vai acreditar que Deus vai salvar o mundo todo. E não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que Ele revela o seu amor para o mundo todo, mas somente serão salvos aqueles que crêem no Senhor Jesus como Salvador e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É diferente, né? As pessoas estão pecando ao bel prazer, né? Fazendo aquilo que dá na cabeça, o que quer fazer, e achando que no final Deus vai salvar todo mundo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus amou o mundo sim, de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, né? Mas somente vai ser salvo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então o verso 17 ele fala que não foi para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aí o verso 18 diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então o fato da pessoa ignorar Jesus Cristo como a revelação do amor de Deus para a humanidade,
isso já traz a condenação na vida da pessoa. Então a Bíblia está dizendo isso, ó, quem não crê já está condenado. Ele por si próprio está já entrando debaixo da condenação, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então qual é o caminho para você escapar da condenação? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar Ele no seu coração como o Senhor da sua vida. Aí o verso de número 19 vai explicar o que é essa condenação. Ele vai dizer assim, ó, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e quem é essa luz? O próprio Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então Jesus veio ao mundo, mas os homens, infelizmente, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Homens pecadores, homens totalmente fora da direção de Deus, da presença de Deus, homens distanciados de Deus, alienados de Deus, debaixo da ira de Deus. Eles amaram mais as trevas do que a luz, e isso é que traz a condenação sobre eles. E aí o verso 20 vai dizer assim, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por isso que muitas vezes nós como cristãos, nós incomodamos as pessoas, né? Porque muitas vezes a nossa presença como um cristão em determinados lugares incomoda a vida de alguém, porque alguém quer pecar, alguém quer fazer alguma coisa errada, e às vezes você está perto, ele fica ali envergonhado e não quer fazer, mas não é porque não quer, é porque você como luz está ali para refletir as trevas, né? Para você ali fazer com que as trevas sejam dispersas, tá certo? Então, irmãos, o versículo diz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Ou seja, eles estão pecando, e cada dia pecando cada vez mais, e querem ser aprovados, e Deus jamais vai aprovar. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, e não o pecado, né? O pecado Deus aborrece, o pecador Ele ama. E esse amor dele foi demonstrado através do Senhor Jesus Cristo, quando veio e morreu por nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, se referindo à nação de Israel, né, o seu povo. Mas a Bíblia vai dizer, mas os seus não o receberam. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a desfrutar da vida eterna, e nós passamos sim a ter no nosso coração essa esperança viva de que um dia nós vamos chegar na presença do Senhor. Mas o caminho é Jesus. E finalizando aqui, irmãos, o versículo 21 vai dizer, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós somos chamados para fazer boas obras. As obras, elas não salvam ninguém, mas nós fazemos as boas obras como consequência da salvação que nós recebemos através do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Não vou estender mais, porque a hora já se avança e nós temos que ainda participar da Santa Ceia. Mas deixa gravado no seu coração o amor de Deus revelado a este mundo através do Senhor Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá no capítulo 8
de Romanos, né? No versículo 1, Paulo vai dizer assim: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, irmãos? Agora, se você quer usar o termômetro de Deus para saber como que você está, aí você lê o capítulo 8, verso de número 5, tá? Lá é um termômetro espiritual para você medir se você está sendo um crente de acordo com a vontade, com a palavra de Deus, ou você está pendendo mais para as coisas da carne. Porque a Bíblia vai dizer claramente: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo Deus inclinam-se para as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Amém? Então lá, mas é um termômetro espiritual para você medir como que está a sua vida com Deus. Amém? Mas graças a Deus que nós somos alcançados por este amor tão grande. E é esse amor que nos comove, que nos leva a também anunciar para as pessoas que ainda existe solução para este mundo. Amém? Então que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.